Uma boa noite a você que me acompanha agora para o Dia da Palavra do mês de setembro de 2020, em especial aos meus paroquianos da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira. Que Deus abençoe muito nossa caminhada, em especial esse nosso primeiro Dia da Palavra do ano 2020 com a minha pessoa. Hoje temos a grande alegria de refletirmos sobre a dimensão do profeta Amós. Aquele homem que buscou incansavelmente, mesmo diante da sua pobreza, que muitos não acreditavam que ele pudesse vencer tudo isto, ele soube acreditar muito em Deus e ser esse profeta que defendia profundamente a pessoa do pobre. Ou seja, aqueles que não tinham perante a sociedade uma vez, uma voz, não tinham uma ligação muito constante com as pessoas ou com os projetos da sociedade. Mas ele, em nome de Deus, como todo profeta faz, ele foi, cada dia mais, ele renovava esse amor de Deus com as pessoas. Então esse é o nosso pano de fundo para refletirmos no Dia da Palavra sobre Deus agindo em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, eu vos desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É sempre bom nós nos lembrarmos de Deus para fazermos uma leitura bíblica. E claro que essa oração, ela nos remete a reconhecer nossas fraquezas diante de Deus. Por isso, ó Pai de bondade, antes de ouvirmos Tua palavra, que está hoje em Amós, capítulo 2, do versículo 6 ao 8, nós queremos reconhecer que somos pecadores. Sabemos a verdade, sabemos do Teu caminho, mas muitas vezes nós buscamos outros caminhos, outras verdades, outros conselhos. E é por isso, ó Pai de bondade, que pedimos neste momento, para bem ouvirmos Tua palavra, o perdão dos nossos erros, de nossas faltas. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, que Ele perdoe todos os nossos pecados e nos conduza às alegrias da vida eterna. Amém. Dia da Palavra, mês de setembro, nós buscando compreendermos mais a vontade de Deus. Nós sabemos que estamos vivenciando esse ano 2020 os profetas, ou seja, cada mês observarmos como que vivia uma pessoa de um profeta diante da palavra de Deus. E claro que ele ensinava para todas as pessoas. E hoje então o profeta Amós, como bem sabemos, você com certeza leu anteriormente o que se pede, a leitura bíblica, para uma compreensão melhor. Então vou ler agora o que nos é pedido hoje, que é Amós, do capítulo 2, versículos do 6 ao 8, e a partir daí nós fazemos uma reflexão baseando a vida do profeta, a pessoa do profeta, a missão do profeta, claro, sempre com uma relação muito grande, muito próxima com o nosso Deus. Nos fala assim: Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões dos filhos de Israel e pelas 4 não o revogarei. Por terem vendido por dinheiro o justo e o indigente por causa de um par de sandálias. Eles que pisam sobre o pó da terra a cabeça dos pobres e o caminho dos humildes desviam. Um homem e seu pai vão à mesma jovem, para assim profanarem o meu nome santo. Sobre suas vestes tomadas como penhor, se estendem junto a todo o altar, e vinho dos que foram multados bebem na casa de seu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, é com essa mensagem, com esse pano de fundo que nós vamos ver hoje o que o profeta fala para nós. Mas claro, primeiramente vamos identificar toda essa linguagem do que é o profeta, quem é o profeta, qual a sua missão, a sua atuação na humanidade, claro, sempre através da vontade de Deus. Portanto, nós estamos mais ou menos no ano 760 a.C., profeta Amós, que nos faz então esse grande apelo para nós observarmos a pessoa do pobre, a pessoa do indigente, a pessoa do esquecido e ao mesmo tempo, claro, observarmos todo um contexto histórico de muita abundância de riqueza por parte de algumas pessoas, ou seja, aonde faz com que a riqueza seja muito, mas demasiada para uma pessoa, para um grupo, para uma sociedade, automaticamente vai faltar para outra demanda. E é esse pano de fundo que o profeta vem nos falar nesse dia de hoje. Relembrando, nós estamos há mais ou menos 7 séculos antes da vinda de Cristo em nosso meio, ou seja,
já era uma grande perturbação humana essa desigualdade social, já assolava com certeza muitas e muitas famílias. Vejamos quem é a pessoa do profeta. Nós sabemos que antes de Jesus estar em nosso meio, fisicamente falando, porque ele entrou na história com o tempo, não é isto? Pai, Filho e Espírito Santo, o prólogo de São João. Os três, não existe a questão do tempo para eles, ou seja, não nasceram em tal época, em tal tempo ou em tal dinastia, dependendo da cultura. Não, existiram desde o princípio, nos fala a Sagrada Escritura. Mas eles foram aparecendo com o tempo, não é isto? O Pai que cria, depois o Pai envia o Filho, nos salva, e o Filho envia o Espírito Santo para nos defender. Todos esses dois últimos com dados históricos para a nossa humanidade. Mas não significa, claro, que eles apareceram ou nasceram naquele período. Para dizer o que para você, irmãos e irmãs? Para vocês, aliás, irmãos e irmãs? Que Deus, ele sempre se preocupou em comunicar com o seu povo. Sempre. Portanto, quando Jesus não estava fisicamente em nosso meio, eis a grande importância dos profetas. A palavra de Deus vinha sempre direcionado na pessoa do profeta para que ele pudesse transpor todo o conhecimento e tudo isso para as demais pessoas. E o que se era exigido do profeta? Um homem de Deus. Tanto é que esse nome é muito comum quando falamos da profecia. Profeta é o homem de Deus. E por ser esse homem de Deus, claro, algumas coisas diferentes ele tinha que colocar em prática no seu dia a dia. Por exemplo, um grande contato com Deus. Aqui vai entrar o campo da oração. A grande riqueza que Deus deixou para nós nos comunicarmos com Ele. E eu gosto muito desse pensamento quando digo assim, por exemplo, a nossa distância até Deus é apenas a distância de uma oração. Somente isto. Uma vez que eu começo, por exemplo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já é esta minha sublimação para estar diante de Deus. Ou seja, estou buscando interiorizar a minha dimensão humana com a espiritual. Portanto, qualquer oração já é esse contato direto com o nosso Deus. E o profeta, homem de Deus, ele era muito propício para isto. Portanto, Deus se comunicava com ele para que ele pudesse falar tudo aquilo que Deus queria para todas as pessoas. Portanto, a pessoa do profeta é esta, um homem no meio dos demais, mas com uma integração muito forte com Deus, porque ele procurava. Ele se fez merecer com a sua autoridade, enquanto alguém que buscava a palavra de Deus, conhecimento, com a sua vida de oração e de um modo muito especial, com a sua simplicidade de vida. Então, três grandes elementos que proporcionam ao homem de Deus, ao homem do dia a dia, no meio dos outros, ser alguém que vai estar em contato com o nosso Deus através desse grande caminho que ele mesmo cria e trilha no dia a dia. Depois, qual a missão do profeta? Claro, nos comunicar a palavra de Deus. O profeta ele vai sempre fazer duas grandes questões. Primeiro, ele vai o quê? Anunciar a palavra de Deus. Mas neste anúncio, ele vai também denunciar aquilo que está errado. Por exemplo, Jesus, claro, não falo do profeta diretamente, mas atitudes proféticas de Jesus. Quando ele falava, por exemplo, do reino de Deus, o reino do Pai. Ele anunciava a palavra, anunciava quem era o Pai, mas ao mesmo tempo ele denunciava aquilo que estava errado. Por exemplo, no templo, quando ele chegou e disse, aqui é a casa de oração, é a casa do meu Pai, portanto, não quero que essas coisas aconteçam aqui. E como bem sabemos, derrubou tudo, enfim, fez com que as pessoas percebessem que algo estava errado. Então ele anunciou a vontade de Deus, mas denunciou que ali não era lugar de comércio, de trocas. Ali era um lugar de oração. Portanto, a missão do profeta é esta, anunciar e denunciar. Anunciar Deus, denunciar as injustiças que denigrem a imagem do pobre, do mais esquecido, do abandonado diante de Deus. E um outro momento, o que nós aprendemos com ele? Claro, um sustentar de uma vida espiritual pautada através do meu comportamento. Mas se poderíamos dizer, se pudéssemos, aliás, dizer em apenas uma frase, o que nós aprendemos com ele, seria essa frase a melhor, com certeza. Nos comunicarmos com Deus. Toda pessoa que se comunica com Deus, ela consegue colocar na sua vida esse
patamar de proximidade com Deus, de uma igualdade daquilo que Deus ele traz e espera de todos nós. Portanto, irmãos e irmãs, é sobre isso que falaremos agora em relação ao profeta Amós. O nome ele tem uma grande importância para todos nós. Na palavra de Deus, todas as pessoas, o nome dela vai sempre significar alguma coisa. Por exemplo, o meu nome, Emanuel, né, tem essa partícula, El. E todo nome que tem El vai sempre significar Deus. Né? Então, tem algo antes ou algo depois, mas tendo o El, vai sempre significar que ali tem o nome de Deus no meio. Por exemplo, o meu significa Deus conosco, né? Emanuel, Deus conosco. No caso de Amós, o nome dele vai significar fardo, algo pesado. Mas não é no sentido negativo. Um nome muito feio, um nome obscuro. Não. Fardo não propriamente na tradução do seu nome, mas no significado do que ele vai vivenciar. E qual é esse fardo? Um peso na vida daqueles que estavam oprimindo o povo de Deus. É esse fardo que eu me refiro. Não é o nome em si, mas é aquilo que ele veio trazer com o seu nome, com a sua profecia, com as suas instruções, ele veio trazer para o povo de Deus. Ou seja, ser um fardo, ou se fôssemos traduzir para nós, né, ser uma pedra de tropeço na vida daqueles que estavam oprimindo o povo de Deus. Portanto, na leitura que nós buscamos hoje, nós percebemos que Amós, ele tinha, por exemplo, duas profissões. Para vermos, a partir dessa profissão, como que ele vai delineando a sua vida com as pessoas que estavam ao seu redor. Nós temos em Amós, capítulo 1, versículo 1, que diz que ele era um pastor, cuidava das ovelhas. Nós temos também em Amós, capítulo 7, versículo 14, que ele era um cultivador de sicômoros, ou seja, uma espécie de figo, mas que não tinha valor comercial, enfim, era uma planta que era muito comum no meio daquelas pessoas. E a partir daí, então, nós vemos que ele tem esta raiz na simplicidade do homem do campo. Amós, ele vai traduzir toda a sua vida através da defesa daqueles que menos tinham o privilégio, né, por algumas elites, de irem ao encontro de Deus. Por isso, ele vai ser a voz do pobre, do oprimido, daquele esquecido pela sociedade diante de Deus. Portanto, ele vem de um mundo de desigualdade. Ele vem de um mundo de sofrimento. Por conta dessa origem é que Amós conhece bem o seu povo e vai saber, então, direcionar a sua palavra, aliás, a palavra de Deus, que passa por ele, para chegar até os mais pobres. Portanto, ele tem uma grande missão. Eu disse que a missão do profeta é anunciar e denunciar, não é isso? A missão dele é exatamente esta. Ele vai fazer com que as pessoas conheçam que não estão abandonadas, ou seja, percebam, tenham este conhecimento, que não estão lá sozinhas. Não, existe um Deus que olha por aquelas pessoas. E ao mesmo tempo ele vai o quê? Defender essas pessoas que até então não tinham esse privilégio de estarem buscando Deus com mais consistência, com mais consciência, com mais sabedoria. Então ele vai ser essa ponte, este elo entre Deus, aquele que cria, que se preocupa, com aquele povo que estava esquecido, mas que Deus, em verdade, nunca deixou de lado, mas esquecido pelos próprios, né, pelos irmãos, pelos que estavam ali na proximidade. Portanto, ele fez com que não somente essas pessoas conhecessem que tem um Deus que defende. Ele foi pregar também em grandes centros, no tempo do rei Jeroboão, por exemplo, que é o tempo dele, é claro. Ele foi em grandes momentos daquele período, levar também a palavra de Deus para muitas outras pessoas. Aqui a gente relembra, por exemplo, de Paulo, né? Quando Paulo esteve em Atenas, foi levar a palavra de Deus e ali também ele não foi aceito. Foi açoitado, foi apedrejado, ele saiu correndo, enfim, mas grandes centros precisam também conhecer a verdade de Deus, a bondade de Deus na vida deles. E então Amós, ele foi também pregar em grandes centros, por quê? Ele era um homem justo diante de Deus. Portanto, não somente aquele que estava oprimido, mas também muitas outras classes não tinham essa sabedoria ou esse discernimento de buscar Deus. Então Amós ele faz com que tanto o homem que fazia uso demasiado da riqueza, que não conhecia Deus, ou se conhecesse, não queria
com que esse conhecimento mudasse algo em sua vida, ele vai também até este homem. Ou seja, poderíamos dizer aquele homem sem juízo? Poderíamos dizer aquele homem que não tem um conhecimento, ou se tem, é abastado do conhecimento de Deus, não quer pô-lo em prática. Portanto, ele vai também a este homem. Ele vai buscar conhecimento de Deus, é claro, primeiramente se abastece para levar a todas as pessoas. Isso me lembra São João Maria Vianney, o nosso patrono, o patrono dos párocos. Ele, na França, na cidade de Ars, uma cidade muito pequenininha, ele fez com que muitas e muitas pessoas, com o tempo, claro, pudessem buscar Deus. Ele chegou naquela cidade onde as pessoas não tinham um conhecimento de que Deus era aquele que estava para pregar a palavra. E então, a partir da sua vida, do seu conhecimento para com Deus, da sua dedicação na confissão, muitas pessoas voltaram-se para Deus. Ele, inclusive, encontrou muitas brigas naquele local porque ele queria modificar a cidade, porque era uma cidade que não tinha Deus no coração. Muitos prostíbulos, inclusive. Então, ele, com o tempo, fez com que as pessoas mudassem a mentalidade de vida. Prostíbulos foram fechados, acabaram todas as prostitutas daquele local, ou seja, buscaram uma nova vida. E, claro, muitos não gostaram, muitos que viviam essa farra no seu dia a dia. Mas o tempo foi passando e elas foram reconhecendo que ali realmente estava um homem de Deus. E tornou-se santo pelo seu conhecimento de levar Deus para aqueles que estavam realmente precisando. E pessoas da França inteira viajavam horas, dias, somente para se confessar com São João Maria Vianney. Então Amós também, ele fez essa mesma perspectiva na sua cidade, onde ele estava trabalhando, levando a palavra de Deus. Lembrando também que Herodes, por exemplo, já um pouco avante, só para fazer a comparação, Herodes também, ele queria muito ouvir a pessoa de João Batista. Ou seja, agora estou comparando, né? Amós com aquele povo, passei para o Novo Testamento, João Batista e Herodes. Herodes não tinha nenhum motivo para mandar matar a João. No entanto, ele falava, olha, este homem é justo. Eu ouço muito os conselhos dele, não tenho nada contra ele, porque ele é um homem de Deus. Essa frase, inclusive, sai da boca de Herodes. Ele é um homem de Deus, é um profeta. Então, para vermos, irmãos e irmãs, quando nós estamos com a verdade, que é Deus, o mundo, aos poucos, ele vai buscando conhecimento e uma intimidade melhor e maior para viver Deus também. Então, o profeta é aquele homem, como disse no início, que faz com que as pessoas busquem um maior e melhor conhecimento e vivência, claro, da palavra de Deus. Então, assim como tiveram esse receio de primeiro ouvirem Moisés, mas depois se converteram, assim também, um outro momento da história no Novo Testamento, João Batista fez esse mesmo trabalho. O grande homem de Deus, o precursor, aquele que abriu o caminho para Jesus, ele fez com que muitos pudessem, mesmo não conhecendo profundamente quem era Deus, né, mas pela sua catequese, buscaram uma vivência melhor e maior com o nosso Deus. Quando buscamos um conhecimento do porquê que Amós vai atuar naquele momento com aquelas pessoas, o contexto é esse. Jeroboão II, ele servia muitas e muitas festas para as pessoas. E festas, claro, regadas de muito azeite, regadas de muitas prostitutas. Ele dava esta alegria, entre aspas, é claro, para as pessoas do seu reinado. Isso para quê? Para ficar sempre no poder, como se fosse alguém bom, como se fosse alguém justo. Mas a denúncia do profeta é esta. Primeiro, essas festas não estavam corretas. Aproveitando-se de muitas pessoas, como se fosse alguém bom, aproveitando-se das mulheres, tornando-as prostitutas para os demais. E o pior de tudo, que é o centro da denúncia, estas festas eram dadas com dinheiro impróprio. Por quê? O rei Jeroboão II, ele extorquia as pessoas, né, os mais simples, inclusive, é claro, de modo especial, que trabalhavam e muito, mas ele sempre extorquia essas pessoas em relação ao que elas tinham. Trabalhavam incansavelmente, recebiam uma miséria de salário e mesmo assim o rei ainda pegava uma boa parte para ele. E aqui nos fala então, quando nós estudamos mais a fundo a leitura de hoje, nos fala que o dinheiro dos impostos eram revertidos para esta festa.
era o famoso pão e circo, né, que nós conhecemos muito bem quando as pessoas estavam aquela euforia dos domingos, né? Os cristãos eram perseguidos, eram presos e depois que eram colocados lá no Coliseu, então imaginemos, os leões 3, 4 dias sem comer nada, eram soltados alguns cristãos no Coliseu e os leões depois, né? E claro, a batalha sempre foi dos leões. Então ele fez com que esta maneira de compreender a perseguição não fosse algo justo diante dos impostos que o governo, aliás, que o rei Jeroboão pegava das pessoas. Então é aqui que ele faz essa grande denúncia. Esse dinheiro do imposto é muito indevido porque as pessoas trabalham incansavelmente, depois tira ainda um pouco desse dinheiro para dar alegria às pessoas. Como se fosse literalmente uma festa justa, como nos domingos no Coliseu. Não era uma festa digna. Não era um alimento salutar, não era um azeite que pudesse dar vida para aquelas pessoas. Então essa festa não era uma festa propícia para as pessoas. Por quê? O dinheiro primeiro era injusto. Depois o azeite não era aquele azeite voltado para salvar a vida. O azeite ele é vida, o azeite nós abençoamos para, por exemplo, quando fazemos uma oração muito em relação ao mal, um exorcismo, por exemplo, o azeite tem essa função de dar vida às pessoas. E não era esse sentido das festas do rei Jeroboão II. Portanto, o profeta vem denunciar, né, essas festas que não levavam as pessoas a nada. Muito ao contrário, cada vez mais deixava os pobres, os trabalhadores, mais excluídos de uma maneira de viver melhor. E aqueles que estavam com o rei não eram pessoas que iam progredir. Ao contrário, era uma festa que se alegrava por um dia, mas depois vinha a tristeza, vinha o vazio e vinha o pior de tudo, essa ligação, né, com o rei Jeroboão II para que não dispersasse e ele tivesse sempre o controle de todas as pessoas. Portanto, o que o profeta nos mostra? Ele diz que a fartura dos grandes não agrada a Deus. Aqui ele não condena a riqueza de forma alguma. A riqueza nunca é condenada por Deus. O que Deus observa com um olhar triste, com um coração entristecido é o quê? É o excesso que as pessoas se apegam. Isso sim não agrada a Deus. A riqueza em si não. Alguém que trabalha, alguém que é digno, alguém que usa do que tem para ajudar o próximo, tudo isso, sem dúvida alguma, é uma dádiva de Deus. Inclusive, o que seria, por exemplo, de muitas entidades sociais se não fosse, por exemplo, a ajuda dos mais ricos. Então Deus não condena essa forma de riqueza de maneira alguma. O que não agrada a Deus é o quê? É o homem que ele, quanto mais tem, mais ele quer. E como eu disse no início, quando alguém tem demais, é porque está faltando para uma outra pessoa que com certeza está muito próximo dela também. Portanto, o rei Jeroboão, para manter todas estas festas, por exemplo, ele tinha um outro plano, né? Além de saber, né, que essa riqueza demasiada não agrada a Deus, ele também fazia com que os escravos fossem vendidos para que outros pudessem usufruir de uma grande festa. E quando o escravo tinha alguma dívida com ele, por exemplo, vendia o escravo até que ele pudesse, com a própria vida, né, pagar essa sua dívida. Então, quer dizer, tornava o quê? Um ciclo onde quem não podia mais trabalhar, mas era seu escravo, era vendido e dessa forma ele ganhava mais dinheiro ainda. Ou seja, uma maneira muito injusta, desumana, totalmente fora do contexto de salvação de tratar as outras pessoas. Tem também a questão do penhor. Na cultura daquele tempo, as pessoas iam trabalhar, por exemplo, mas para ganhar o seu salário, alguns deixavam penhorado, por exemplo, a roupa, o casaco. E no final da tarde, quando iam dormir, porque pela lei, os que iam dormir, claro, tinham que ter esse sustento mínimo. Mas mesmo assim, o rei não autorizava a devolução do que foi penhorado. Ou seja, a sua blusa de frio. E assim iria cada vez mais sendo ganancioso. Portanto, os mantos penhorados não eram devolvidos como pedia a lei. E era então a maneira dele estar buscando cada vez mais um enriquecimento ilícito e colocando cada vez mais as pessoas no campo de pobreza. Portanto, irmãos e irmãs, essa desigualdade e essa injustiça, ele vem dizer para as pessoas que existe um Deus que está observando tudo isso. Um Deus que vem para fazer com que as pessoas busquem esse conhecimento, esta aproximação.
Portanto, esta maneira de buscarmos Deus é uma maneira muito válida quando nós nos colocamos à sua disposição para que nós sejamos ricos do quê? Da graça de Deus. E é essa graça de Deus, irmãos e irmãs, que vai nos tornar mais próximos dele, enquanto Pai, enquanto Criador. Portanto, nós hoje, 2020, o que podemos fazer diante desse dia da palavra de hoje? Podemos muito bem nos colocar na situação de muitas pessoas que não conhecem ainda o amor de Deus, não somente na sua maneira de ser e trabalhar no seu dia a dia. Eu hoje digo que a pior pobreza é a pobreza espiritual. É aquela pessoa que não consegue compreender que no seu dia a dia, Deus tem que ser colocado ali, nos seus planos, na sua família, no seu trabalho, na sua vocação. Essa pobreza, ela assola a humanidade. Claro, temos muita pobreza material, sem dúvida alguma. E sabemos também que a questão política, desde antes de Cristo, não no momento agora em si, mas há séculos, há milênios, na verdade, a questão política sempre assolou a pobreza das pessoas. Mas eu peço que você, nesse momento, comece a pensar um pouco mais na sua vida em relação à dimensão da riqueza, buscar a riqueza espiritual. É essa riqueza, irmãos e irmãs, que vai nos tornar mais próximos de Deus. É com essa riqueza colocada em prática que nós podemos tirar tantos e tantos irmãos de uma pobreza espiritual. Claro, tem momentos que o que precisa ajudar alguém é literalmente um prato de comida, um pouco de dinheiro, literalmente é isto, mas não é o mais importante. Aqui vai entrar o conceito: ensine a pescar. E não dê o peixe pronto, o peixe preparado, o peixe pescado. Não, ensina a pessoa a pescar e a vida vai norteando ela para outros caminhos. Portanto, o profeta nos ensina com a sua dedicação para Deus. A maior riqueza é aquela que nós assimilamos no coração, vivenciamos ela no nosso dia a dia e a partir daí ela vai criar outra maneira de as pessoas buscarem, compreenderem, quererem também seguir o nosso Deus. Então peço que você nesse momento coloque-se em oração. Estamos começando praticamente o mês de setembro, é o mês voltado para a palavra de Deus, a Bíblia. Busque com a sua família uma leitura diária, um capítulo. Escolha um livro da Bíblia, por exemplo, e leia em família um capítulo. E veja quão é bom nós buscarmos a riqueza espiritual. E quando nós contemplamos essa face de Deus pela sua palavra, com certeza nós nos enriquecemos muito, mas muito mesmo dos seus conceitos. E olha, se Deus falou para os profetas naquele tempo, se Ele mesmo falou, por exemplo, para o próprio Filho, Jesus, quanto mais não falará para nós hoje, quando nós buscarmos de coração sincero e coração aberto. Então busquemos a riqueza de Deus, mas a riqueza espiritual, a sua palavra, o próximo que precisa de uma palavra, precisa de uma acolhida, de um carinho, na sua casa, no matrimônio, quem é o seu próximo? Você que é casado, o homem, o seu próximo, é a sua esposa. A mulher casada, quem é o seu próximo? É o seu esposo. Dê o carinho, dê a atenção, tudo isso vai enriquecer mais a sua relação com a sua família, com a pessoa que Deus colocou do seu lado. Os filhos, quem são os seus próximos? Claro, diretamente os seus pais, seus avós ou aqueles responsáveis para cuidar de você. Portanto, dê carinho, amor, ternura. Deixe aparecer concretamente que você ama essas pessoas e que elas são importantes na sua vida. E eu tenho certeza, não haverá riqueza maior dentro do seu lar. Então, é esta ternura que Deus espera de todos nós. É essa ternura que o profeta quis passar para as pessoas quando disse: aqui não vai ter mais prostíbulo, aqui não vai ter mais essas festas regadas a muito azeite, a muita riqueza, quando tudo isso é tirado daquele que trabalha no dia a dia, ou seja, não reconhece o sofrimento do outro, apenas suga. Então peça a Deus que te dê essa sabedoria, que te dê esse discernimento e coloque em prática essa vontade de Deus. E o mais, Ele fará por você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, a sua família, o seu lar, o seu mês de setembro, sua profissão, sua vocação, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.
Que a Sagrada Família seja sempre o centro do seu lar. Um grande abraço, fica com Deus e até o mês de outubro.